Olá! Eu quero aproveitar esse espaço para poder apresentar algumas informações básicas, né, que permitam que seja possível fazer previsões sobre a expansão do número de infectados aqui no Brasil pelo coronavírus. Claro que é simplesmente um modelo matemático, né, que eu pretendo mostrar que não é necessário muito conhecimento de matemática para poder fazer um modelo que a gente possa mostrar a necessidade do que está sendo feito agora, né, essas medidas de isolamento. Bom, eu vou pegar os dados que estão disponíveis na página da worldometers.info/coronavírus. Está aqui na tela, vai aparecer aqui na tela o endereço, né? Então os dados que eu estou pegando para analisar estão disponíveis nessa página. Inclusive o gráfico que eu vou mostrar. Né? Vou considerar, né, o aumento do número de a partir do dia 14 de março. No dia 14 de março, o Brasil tinha 151 pessoas infectadas. No dia 15 de março, já eram 200 infectados. No dia 16 de março, passou a ter 234 infectados. No dia 18 de março, já eram 346. No dia 19 de março, 529. No dia 20, 640. No dia 21, 1.178. No dia 22 de março, 1.546. Como vocês estão vendo aqui no gráfico. Bom, o modelo que eu vou analisar é o seguinte: a gente vai pegar, né, o número de infectados de um dia e dividir pelo número de infectados do dia anterior. E vamos ver o valor dessa razão. Então, por exemplo, no dia 15 de março, nós tínhamos 200 infectados. No dia 14, 151. Se eu divido 200 por 151, eu obtenho um valor de 1,32. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, no dia 16 de março, tinha 234. No dia 15 de março, 200. Se eu divido 234 por 200, eu passo a ter 1,17. E daí em diante, né? Até chegar no dia 22 de março, que a gente passa a ter uma razão de 1,31. Se eu pego todos esses valores, né, e tiro uma média, né, de quanto aumentou cada dia, porque esses valores querem dizer o seguinte: se eu pegar 151 e multiplicar por 1,32, eu vou ter 200. Se eu pegar 200 e multiplicar por 1,17, eu vou ter o número 234. Então, se eu pegar esses valores e dividir pelo número, ou seja, são 8 razões que eu calculei, e somando elas, dividindo por 8, eu tenho uma média de 1,34. Isso a gente pode considerar como se fosse um aumento médio de 34% de um dia para outro. É claro que eu estou pegando dados até o dia 22 de março, não estou considerando os dados de hoje, no dia 23 de março. Bom, essa é a tabela. E o que a gente vai fazer com isso, para fazer a projeção? Eu vou pegar o número de dados de agora, né, 1.500, os últimos valores são 1.548, e vou considerar uma média de 1,3. Né, seria um aumento de 30% diário. Se nada for feito, e imaginar que vai ficar, essa seria a razão que se manteria constante. É claro que isso não tem... A vida é dinâmica, a ação desse vírus é dinâmica, isso pode mudar tanto para menos, como pode aumentar. Mas vamos supor, né, só para a gente fazer um modelo e fazer uma análise, que seria essa razão média que a gente calculou, que se manteria. Né? Então, logo depois, no primeiro dia, no dia 23, né, no dia seguinte, a gente teria, no dia anterior, 1.548, no dia seguinte, 2.012 infectados. Depois, no segundo dia, 2.616. No terceiro dia, 3.401. Ou seja, pego o valor do dia e multiplico por 1,3. Depois de 20 dias, é só vocês olharem a tabela, nós vamos ter 294.161 infectados. É um número muito grande de pessoas infectadas.
Esse número pode crescer ou pode diminuir, dependendo dos fatores, como o caso de isolamento, como está sendo o controle realizado em relação à expansão do número de pessoas que ficarão infectadas, né? Pelo número de pessoas que seriam contaminadas pelo coronavírus. Então, mas esse modelo é um modelo simples, que qualquer um pode fazer. Por isso é a grande preocupação, né, em relação ao número de infectados que a gente vai ter. Porque dependendo da forma como as pessoas vão adquirir esse vírus, pode haver, se houver um grande contato, né, a exposição das pessoas contaminadas, em contato com um número maior de pessoas, vai aumentar muito esse número. Então, o isolamento faz com que diminua o valor desse número, né, que vai fazendo com que aumente o número de infectados diariamente. Claro que há outros fatores, né, no caso da China, né, eles conseguiram controlar, e claro que isso pode ocorrer. Bom, mas eu quero discutir só a matemática e os modelos e também mostrar por que os governos e os médicos estão todos muito preocupados em relação a isso. Porque se tiver 294 mil pessoas infectadas daqui a 20 dias, se mantiver essa taxa, se tiver 10 a 15% de pessoas que necessitam de UTIs, de tratamentos intensivos, nós vamos ter quase 30 mil leitos, né, se for 10%, né, de 29.400 leitos necessários para tratar só as pessoas que necessitam respiração forçada, né, auxílio externo para poder respirar. Né. Bom, mas só para discutir um pouquinho matemática, é claro que a gente pode fazer nessa sequência que eu estou fazendo, mas isso também a gente pode montar uma equação muito mais simples que vai auxiliar a gente a fazer previsões mais longas. Então, vou fazer um modelo mais simples, né? Por exemplo, imagina que no primeiro dia você tem um valor 1. Né? Vamos esquecer o coronavírus, vamos tratar só a questão da matemática. No dia seguinte, você passa a ter o dobro, 2. No terceiro dia, que aí seria, para a gente considera como se fosse o segundo dia depois, né? A gente passa a ter 4. E daí em diante, né? 8, 16. Cada dia vai dobrando esse número. Bom, isso aí a gente pode tratar de uma maneira mais simples, né? Que é simplesmente ver que seria 2 vezes 2 no primeiro dia, 2 vezes 1 igual a 2, depois 2 vezes 2, vai sempre dobrando. Então, seria a mesma coisa que a gente escrever 2 elevado, né, ao número de dias que a gente está considerando. Então, aqui são 6 dias, né, depois do primeiro. Então, seria 2 à sexta, elevado à sexta, que é igual a 64. É claro que isso aí a gente está considerando o valor inicial igual a 1. Se o valor inicial não for igual a 1, por exemplo, for igual a 10, basta você multiplicar 10, o valor inicial, por 2 elevado ao número de dias que a gente está considerando. Então, se começasse com 10, 10 vezes 2 elevado à sexta, que daria 640. Então, a gente pode fazer um modelo também, né, exponencial, que se baseia na seguinte equação. O total de infectados vai ser sempre igual ao número inicial de infectados, que a gente vai considerar, né, o dia zero para a gente, vezes a razão, que aumenta de um dia para outro, elevado ao número de dias. E a partir daí a gente consegue também obter esses valores de forma mais direta, né, através de uma equação simples que pode ser facilmente obtido o resultado. Né? Não precisa ficar multiplicando de um dia para o outro. Né? Então, é por isso que algumas pessoas falam que a expansão é exponencial, né, que pode ser tratado dessa forma. Bom, então, se a gente imaginar um aumento diário a uma taxa de 30%, 1,3, né, multiplicando por 1,3, em 20 dias nós vamos ter 294.161 infectados. Se 10% desse total necessitar de UTIs ou tratamentos intensivos, né, vamos precisar de 29.461 pessoas internadas. Se for 15% desse total em tratamento intensivo, nós vamos precisar de 44.124 pessoas internadas, leitos. 41.124 leitos. No Brasil, nós temos aproximadamente 40 mil UTIs disponíveis, existentes no Brasil. Imaginando que a gente tenha, claro que não só o coronavírus,
tem pessoas, já tem um fluxo natural de pessoas procurando, necessitando, né, de unidades de tratamento intensivo. Então, mostra por que é necessário você construir novos espaços, né? E se houver um aumento diário? Por isso que o isolamento pode diminuir essa taxa. Se as pessoas contaminadas passam a ter contato com menos pessoas, né? Se a gente, por exemplo, tiver um aumento de 1,1, uma razão de 1,1, 10% de um dia para o outro aumento, então em 20 dias nós vamos ter 10.414 infectados. Se 10% desse total precisar de UTI, já são 1.041 pessoas, não 29.000, como antes, com uma taxa de 1,3. E se for 15%, seriam 1.562 pessoas internadas. Então, por isso que se busca isolamento, né? Eu não sou médico, então eu não posso me estender além disso, né? Claro que há outras medidas que também são importantes, como identificar os focos da doença. Se pudesse identificar os focos e isolar essas regiões das outras regiões, não havia necessidade de, talvez, não fazer como a China fez, né? Se a gente pudesse fazer testes para todas as pessoas, identificar onde estão os focos, isolar essas pessoas totalmente, acredito que seria uma maneira de baixar mais rapidamente, né, as possibilidades de contágio, e esses números baixariam muito. Bom, mas eu queria só discutir esses modelos matemáticos agora. Espero que de alguma forma tenha contribuído para mostrar que é possível qualquer pessoa fazer essas projeções e verificar a necessidade desse isolamento e toda essa emergência que os governos estão anunciando nesse momento. E se mantenham seguros e com saúde e fiquem em casa.